A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor. Estou aqui na minha lavanderia, então, gente, vamos lá para a cozinha que a iluminação tá melhor. Só mostrando para vocês aqui, eu atualizei a folha, viu, de intercessão. Está em ordem alfabética, olha a data aí para vocês verem, ó. Intercessão na data dia 31/3, porque foi Deus que me incomodou. Gente, vamos aqui para a cozinha. Tem um banheiro aqui também. Esse banheiro aqui é o feminino, que eu tenho funcionárias mulheres. Quer dizer, uma só agora, que a outra eu tinha duas, mas agora é só uma. Tem um rapaz e uma moça. Ô, gente, vamos aqui para a cozinha. Tô fazendo uma sopinha aqui, ó. A sopinha de Lucena. Vontade de comer sopa, então eu tô fazendo a sopa aqui. Ô, gente, vamos conversar um pouquinho aqui a respeito da polêmica que eu vejo, porque hoje em dia os canais, né, eles não gostam mais de ser chamados de canais de fofoca. Eles querem ser chamados de canais de refutadores. Então vamos falar sobre os canais dos refutadores, né? Eles não gostam de ser chamados. Então vamos falar então. Ultimamente, os canais de refutadores, eles têm falado a respeito... Vamos sentar aqui para ficar melhor para gravar. Eles têm falado ultimamente essa questão da sã doutrina, tanta polêmica que tem causado aí, né? E arrastei a cadeira aqui, gente. Tem essa polêmica da sã doutrina e sempre eu vejo eles refutando a respeito de o que é a sã doutrina, usos e costumes é sã doutrina, o que tem a ver de fato com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou falar a minha experiência, o que eu penso sobre a sã doutrina e vou falar como é que ela impactou a minha vida. Eu não vou falar a respeito de outras pessoas que eu vejo na plataforma, eu vou falar de mim, porque eu me conheço e Deus me conhece ainda mais do que eu próprio, né? Porque Deus, ele sonda meu coração, mas quem conhece melhor a mim é o próprio Deus. Então vou falar de mim, eu não vou falar de outra pessoa que segue a sã doutrina. Por que existe tanta polêmica em relação à sã doutrina aqui na plataforma do YouTube, principalmente de mulheres que falam que seguem a sã doutrina, aí uma hora ou outra, ou elas partem para o extremismo, né, nessa questão de usar as túnicas, aí tem uma questão que fala, isso aqui, eu sigo a sã doutrina, mas eu pratico ciclismo. Eu uso a sã doutrina, mas eu passo um batonzinho. Eu sou da sã doutrina, mas eu uso uma maquiaginha de leve. Então eu percebo que as mulheres que pregam a sã doutrina e falam que vivem a sã doutrina, elas são mais perseguidas que os homens. Uma das primeiras coisas que eu percebi aqui na plataforma. Gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a sã doutrina significa doutrina sadia. O que é uma doutrina sadia? Eu vou falar o que eu entendo, até pelo que eu já li na Bíblia. A doutrina sadia é aquela doutrina que vai te aproximar mais de Deus. É aquela doutrina que vai te santificar mais. Ela vai ela vai te afastar do mundo e te aproximar de Deus. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo já me falou. O que significa a sã doutrina? Então, é aquele estilo de vida, o modo de vida em que você vai se santificar e aproximar mais de Deus e se afastar do mundo. Por que eu falo isso, meus amados? Vou falar de mim, igual eu falei aqui. Vou falar aqui o que acontece. Eu sempre tenho falado que houve uma época que eu estava desviado, que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu vejo a diferença de quando eu servi a Jesus, no primeiro período de quando eu me converti na primeira vez, que eu passei pelo primeiro amor e fui até um certo período, antes que eu me desviasse, para depois que eu desviasse e me reconciliasse com Jesus. Então eu vejo a diferença. Por quê? Porque a partir do segundo momento que eu me reconciliei com o Senhor Jesus, eu me dispus a praticar a sã doutrina. Só uma sujeirinha aqui, meus amados, na tela. Então, o que acontece? Eu me dispus a praticar, a me aderir ao estilo de viver sobre a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Aí vocês perguntam, mas por que, irmão Wellington?
Porque, gente, na primeira vez, quando eu me converti, eu me alicercei muito na palavra. Então, eu fiz curso de teologia, eu li muito a Bíblia. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A minha Bíblia ela não é de estudo, viu? Eu tenho Bíblias de estudo, mas a Bíblia que eu faço as minhas colocações, as minhas meditações, é João Ferreira de Almeida, de 1996, letra grande. Essa Bíblia eu ganhei na época que eu converti. Então ela não tem estudo, não é Thompson, não é aquela Bíblia Max Lucado, não é essas Bíblias de estudo não. A minha Bíblia ela é pura, ela é João Ferreira de Almeida, 1996. Então ela vem a palavra do Senhor, eu oro e ali Deus vai me trazendo as revelações, para não ter nenhuma interferência humana, né? Porque a Bíblia em si, são 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não me engano, são 39 no Antigo e 27 no Novo. Eu não lembro, ou é ao contrário. Mas se eu não me engano, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 66 livros. Gente, por que eu quis adotar a sã doutrina? Em primeiro lugar, porque quando eu estava desviado, eu tive uma certa concepção que eu enxergava muitos crentes, muitas pessoas que se diziam crentes com aspectos mundanos. Eu estou falando isso quando eu estava desviado, viu, gente? Para vocês entenderem. Então, o que eu pensava? Eu desviado, eu falava assim: mas por que eu quero ser crente igual essa pessoa que se diz crente, que vai na igreja, que congrega numa certa denominação, mas para mim ela está até pior do que eu que estou aqui no mundo, que eu tinha me assumido como desviado, numa condição homossexual. Então, por isso que eu preferi aderir à sã doutrina, para me diferenciar dessas pessoas que se dizem crentes, mas que passam um aspecto mundano, passam um aspecto como uma pessoa que nunca foi regenerada, uma pessoa que ela não tem aquele diferencial na vida dela. Em segundo lugar, quando eu me converti na primeira vez, eu convivi com algumas pessoas cristãs que eu via algo diferente na vida delas. E quando eu fui depois me aprofundar, querendo saber o que essas pessoas tinham de diferente, por incrível que pareça, eu percebi que elas adotaram um estilo de vida que era muito concernente à sã doutrina. Aí vocês perguntam, como assim, irmão Wellington? A sã doutrina, ela é uma doutrina que ela vai fazer com que a pessoa venha viver de um modo mais natural possível, sem adotar os procedimentos que a gente vê os ímpios adotarem. Como assim? Muitas pessoas que aderem verdadeiramente à sã doutrina, essas pessoas se abstêm, ou seja, elas não têm acesso. Elas não assistem televisão, porque elas sabem que a televisão vai trazer algo de ruim, vai prejudicar a vida espiritual delas. Aí muita gente fala assim, mas hoje a gente tem o YouTube, a gente tem a internet, então não é diferente da televisão. É sim, gente, porque a televisão, quando você senta em frente à televisão, seja numa cadeira, no sofá, até mesmo na cama, a televisão, ela impõe aquilo que você quer assistir. Então você liga lá e você se depara com um canal, os canais vão impor aquilo que você vai assistir. Você não tem aquele livre-arbítrio igual você senta na frente de um computador, igual aqui, ó. Tem um notebook aqui, tem outro computador ali. Então, quando eu me sento na frente do computador, eu escolho aqui, eu tenho uma liberdade de escolha do que eu vou assistir. Então, se eu quiser assistir pornografia, é só digitar ali filme pornô que eu assisto. Se eu quiser assistir pregação e estudo bíblico, eu vou lá no YouTube e digito pregação e estudo da palavra, um exemplo, escatologia bíblica. Eu vou lá e vou estudar sobre escatologia. Então a internet, ela me concede ter maior liberdade, autonomia daquilo que eu vou assistir, do que eu vou acessar. Enquanto a televisão não, a televisão ela impõe. Outra coisa também. Então já ficou esclarecida essa questão sobre televisão, por que muitas pessoas que aderem a essa doutrina não assistem televisão. Também, as pessoas que aderem a essa doutrina, elas
elas não utilizam de redes sociais, então elas se abstêm de Facebook, elas se abstêm de Instagram, TikTok. A única rede social que eu utilizo, a mídia social, é o WhatsApp. E mesmo assim, eu não participo de grupos, eu não gosto de grupos. Somente o grupo que eu tenho aqui da minha empresa, da lavanderia, e um grupo assim que tem a ver com intercessão, alguma coisa ligada com a obra de Deus. Eu já participei de grupos no passado, de amigos meus, que na época que eu era mundanos, né? Que quando eu era mundano, então eu tinha grupos de amigos meus que eu participava. Porém, Deus me incomodou para eu sair desses tipos de grupos. Por quê? Porque esses grupos rolavam muita putaria, eram grupos de homens. Até hoje esses grupos existem. Aí eu cheguei para o moderador em particular e falei, fulano, eu vou me afastar do grupo, porque hoje em dia eu estou vivendo uma vida cristã e eu não estou me sentindo bem em ficar nesse grupo aqui que está rolando muita sacanagem, muita putaria, os assuntos não são para mim. Então eu me abstive de participar desses grupos mundanos, porém grupos cristãos, né, que tem a ver com a palavra de Deus, eu participo de 2 grupos cristãos. Um são dos intercessores, porque além de mim que sou intercessor, tem outros intercessores que a gente troca experiências, né, e ora por algumas vidas. E tem um grupo também de inscritos do meu canal, que eu esclareço dúvida, que eu oriento. Então, se eu ver qualquer baixaria que graças a Deus nunca teve, eu excluo na hora e eu chamo a atenção, mas nunca teve não. Então, eu utilizo o WhatsApp, mas por essa questão profissional, porque eu preciso, eu só vou mover aqui, gente, porque senão tem que mover a sopa aqui, senão tem. Então, o que acontece? Olha que sopinha, tô com vontade de comer sopa, então. Que é prendado, viu, gente? Olha, cheio de legumes, verduras maravilhosas. Até um feijãozinho aqui eu joguei. Então, gente, voltando ao assunto. Deixa mais cedo mais um pouquinho. Voltando ao assunto aqui, pessoal. Então, o que acontece? Eu preciso do WhatsApp para trabalhar. Eu preciso do WhatsApp, porque é através do WhatsApp que os clientes entram em contato comigo, eu faço a divulgação aqui dos preços, do serviço da lavanderia. Voltando ao assunto aqui, sobre a sã doutrina. Por exemplo, tem gente, eu não sou obreiro de igreja, viu, gente? Eu frequento a Deus e amor, mas eu não sou obreiro. Mas, por exemplo, eu tô com uma barba grande, entendeu? Aí a pessoa pode falar, você está em pecado. Não tô em pecado porque, em primeiro lugar, o Espírito Santo não me incomodou. E não me incomodou em relação aqui, porque Deus sabe que primeiro eu não estou tendo tempo. Graças a Deus aqui está uma correria. Eu não estou tendo tempo para chegar, fazer a barba. Quem é homem sabe, dependendo da minha barba, ela é grossa, gente. É uma barba grossa. Então tem gente que tem uma barba grossa, tem outros homens que tem uma barba mais fina. Então como a minha barba é grossa, eu tenho que usar 4 presto-barba para fazer. E eu estou sem tempo para mexer com isso. Eu estou trabalhando bastante, graças a Deus, e fazendo a obra e orando também. Mas isso aí não me incomodou, não. Tem gente que fala que é pecado. Só que eu não vou aderir, por quê? Porque não me incomodou, o Espírito Santo não me incomodou. Agora, voltando, por que eu preferi aderir à sã doutrina? Porque a partir do momento que eu comecei a aderir a essas questões de regras, né, de me afastar, por exemplo, de alisante no cabelo, de afastar em questão de usar perfume, que eu usava muito perfume extravagante, eu usava óculos. Gente, vai lá na minha comunidade do meu canal que vocês vão ver como é que eu era antes. Eu era muito vaidoso, eu usava roupa muito apertada. Hoje em dia não, as minhas roupas são mais folgadas aqui, ó. São roupas mais folgadas, isso aqui é uma calça moletom, entendeu, gente? Então eu usava calça muito apertada, aquelas camisas apertadas, eu era pior de academia. Hoje em dia eu não faço academia mais, porque eu sofri até um acidente de moto que Deus fez com que através desse acidente eu viesse largar a academia. Mas eu gostava bastante de malhar e tal, e eu via que a carne pulsava. Para mim, eu acho que crente não devia fazer academia, porque pelo menos quando eu fiz, a carne pulsava. Aí vocês vão falar assim, ô irmão Wellington, mas você viu algum resultado quando você começou a seguir a sã doutrina? Vi, eu percebi. Eu comecei a ficar mais sensível ao mundo espiritual, à voz do Espírito Santo. Gente, vou falar outra coisa para vocês. Um rapaz solteiro, né, porque eu preferi viver na minha solteirice, até pelo estilo de vida que eu vim da homossexualidade,
Entendeu? Então não é fácil a pessoa sair da homossexualidade e pegar uma mulher no outro dia casar. Não é assim. Isso é um trabalhar de Deus. Pode ser que algum dia eu venha casar? Pode. Mas eu não estou sentindo de Deus. Entendeu? Aí o que eu vou falar com vocês? O que acontece? Eu percebo que antes de seguir a sã doutrina, antigamente, a minha carne pulsava muito. Então eu tinha eu tinha uma recaída em masturbação muito grande. Na primeira vez, antes de seguir a sã doutrina. Então, querendo ou não, a minha carne pulsava mais, eu me masturbava, eu praticava o pecado da masturbação. Hoje eu posso dizer diante de Deus, gente, eu posso ficar uns 2 ou 3 meses sem me masturbar, principalmente depois que eu comecei a praticar a sã doutrina, entendeu? Aí a pessoa fala, varão, mas é porque você tem disfunção erétil? Não é por conta disso. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema de ereção peniana, não. A questão é o seguinte, é porque quando eu comecei a praticar a sã doutrina, a aderir à sã doutrina, eu tenho mais, o espírito controla mais a carne. Então eu não tenho essa questão de ficar com aquela vontade de me masturbar. Às vezes Satanás joga uma seta, eu tenho ereção? Tem, mas eu consigo controlar. Aí eu começo a orar em espírito, eu começo a orar em espírito, né? Aí a vontade passa, a ereção passa. Então, mas por quê? Porque eu comecei a seguir a sã doutrina. Às vezes eu tenho uma poluição noturna. O que é poluição noturna? O homem, ele solta ali, né? Através, ele está dormindo, o esperma sai, sem ele se masturbar. Mas isso é uma questão de organismo que acontece. Vocês estão entendendo? Vou lá e peço, mesmo de forma inconsciente, eu peço perdão a Deus. E vida que segue, vida cristã que segue. Então é mais fácil eu ter uma poluição noturna do que eu me masturbar praticando a sã doutrina, porque ela faz com que o meu espírito tenha um controle mais sobre a carne. Então, quando eu comecei a aderir à sã doutrina, eu percebi que eu fiquei mais sensível ao mundo espiritual, eu fiquei mais sensível à voz de Deus, à orientação do Espírito Santo. O espírito sobrepõe mais a carne. Entendeu? Igual eu falei, eu no momento eu não tenho vontade nenhuma, aquela vontade louca de casar, né? Ah, e aí, essa vontade você tem? Não tem. Eu não sei se é porque eu vim dessa vida da homossexualidade, mesmo com homem também, gente. Eu não tenho essa vontade doida de ficar caindo com homem não, viu? Diante de Deus. O único cara que eu gostei, eu fiquei sabendo até hoje, ele foi embora até do Brasil, disse que foi para Portugal. Uma pessoa né, um amigo dele chegou para mim e falou, ô Lucena, fulano de tal que você envolveu no passado, eu fiquei sabendo que ele está lá em Portugal. Ele estava em outro estado aqui do Espírito Santo, mas eu fiquei sabendo hoje que ele está em Portugal, né? Então foi a única pessoa do mesmo sexo que eu senti uma atração muito forte, ele por mim, para vocês verem. E eu creio que é o trabalhar de Deus na vida dele. Ele foi para Portugal. Então eu também não tenho essa tara de envolver com qualquer homem. Não é porque eu não envolvi com mulher que eu tive essa queda que eu também tenho essa vontade de envolver com qualquer homem, não. Porque graças a Deus eu tenho um amadurecimento afetivo. Um amadurecimento afetivo de não envolver com qualquer pessoa. Eu não sou aquele tipo de ser humano que conhece a pessoa ali. Não vou mentir, isso é hipócrita. Eu já tive essa fase. Eu estou com 35 anos hoje. Mas quando eu era jovem, tinha uns 22, 23, eu conheci um carinha ali, tava nem aí, ia lá e fornicava com ele, prostituía com ele. No outro dia eu conhecia outro, eu fazia a mesma coisa. Porém, a minha idade, a autoestima que eu trabalhei, eu fiquei mais exigente e tive um amadurecimento afetivo. Vocês estão entendendo? Então eu venho dizer para vocês aqui o que é que eu penso da sã doutrina. Então, sã doutrina, gente, ela tem um fundamento, ela tem um propósito. Eu não posso chegar aqui na plataforma e falar, usar desodorante é pecado, tirar a barba é pecado. Eu não posso dizer isso porque é uma experiência que cada pessoa tem com Deus. Aí você pergunta, mas como é que você vai basear nos ensinamentos da sã doutrina? Gente, eu creio, entendeu? Isso é uma questão de crença. Eu creio em arrebatamentos, em experiências espirituais. E tem muitas pessoas que são arrebatadas, que elas vão ao céu, vão ao inferno, ter um encontro com Deus, e lá elas falam que viram pessoas que caíram principalmente lá no inferno por conta da maquiagem, por conta, às vezes, de uma vaidade, por conta de televisão. Então eu prefiro crer que a vida do crente ela é através da crença de testemunho em outras. Então eu prefiro crer
e colocar em prática, mesmo que a Bíblia não fala de forma tão explícita lá, né? Não use maquiagem, mulher. Não use perfume, varão, entendeu? Então é o que eu estou falando. Eu creio através dessas experiências de irmãos que foram para o inferno e para o céu. Gente, eu vou desligar aqui agora porque eu creio que a sopinha está pronta, né? A sopinha de Lucena. Todos vocês fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, ó, os dois caminhos. Então sempre tem alguma coisa a ver de evangelização aqui. Um abração e que todos vocês fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.